Shalom, queridos. Hoje é 1 Timóteo, capítulo 2. O tema é o dever de orar pelas autoridades. 1 Timóteo, capítulo 2. Nesse capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo inicia ensinando sobre o dever de orar por todas as autoridades. Os cristãos dessa época enfrentavam o imperador Nero e sua impiedade. Por isso que eles foram ensinados a orar. E hoje, o que é que nós enfrentamos? Temos perigo, porque os cristãos enfrentavam o perigoso Nero. E será que hoje não tem nada perigoso? Não tem ninguém que esteja fazendo medo para nós, nos amedrontando? Pois é, se tem, sua obrigação e minha é orar, é dever. Foi isso que Deus mandou. Não mandou você ficar com medo, mas mandou você orar. Se você orar, a terra é sarada. A terra é sarada porque vidas são transformadas. Então ore, vamos orar. Que a palavra diz que a casa do Senhor é chamada a casa de oração. Como está escrito em 2 Crônicas 7,14, é para se humilhar e orar, buscar a face dele. E o lugar apropriado é o templo ou então o seu lugar secreto. No lugar secreto, logo de manhã, e o templo, você escolhe o seu horário, vai fazer seu turno de oração, buscar a face de Deus lá no lugar de oração, no lugar secreto. Lembre que é a sua intimidade com Deus, é você e Deus. E no templo você pode reunir 2, 3 pessoas, escolher um horário e fazer o seu turno de oração. Ou fazer outra coisa muito importante, que é chegar nos cultos da semana, do domingo e durante a semana, 30 minutos antes para fazer o seu pedido de oração, para poder você não sair do culto dizendo que não viu nada. Você não vê nada porque você não chega mais cedo para orar, para dobrar o seu joelho e pedir a Deus que derrame o poder dele na vida da pessoa que vai trazer a palavra. Quando se fizer isso, tenha certeza que todos sairão vibrando dos cultos, glorificando e exaltando o Senhor, como acontecia na igreja primitiva. É o dever do cristão é orar. Mesmo assim, é dever dos cristãos orar, suplicar, interceder, dar graças a Deus em favor das autoridades. O discurso prossegue com a explanação de que a salvação em Cristo está à disposição de todos. Paulo revela o desejo de Deus de salvar a toda a humanidade e não apenas alguns poucos escolhidos. O Espírito Santo procura orientar aos cristãos em todas as áreas da vida. Aqui não é diferente. Por meio de Paulo, ele dá conselhos aos homens e às mulheres para que se comportem de forma decente e ordeira, de forma que o seu comportamento na comunidade local reflita a luz do Filho de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vemos o contexto histórico. Paulo começou a alertar seu filho na fé, Timóteo, contra os falsos mestres em Éfeso. Faz questão de dar a sua opinião e ensina a Timóteo conselhos práticos que o ajudarão na saúde da igreja. Paulo diz que a lei é boa se for usada de forma legítima. No entanto, diz que o evangelho é superior e que é o início citado, é o início. Entanto, ele diz que o evangelho é superior e que é o único caminho do ser humano na redenção, citando o seu exemplo, o pior dos pecadores redimidos e alcançando pela graça de Deus. Ele era o primeiro que se sentia o pior dos piores e agradecido a Deus por ter sido alcançado por esse evangelho.
e eu estou lendo devagar assim e parando, é porque eu estou fazendo esse momento de estudo com sono. Porque todas as pessoas têm direito a um descanso depois do almoço, mas para mim não dá. São 1.189 capítulos da Bíblia para ser gravado e colocado no YouTube. Eu estou com 76 anos, eu tenho que aproveitar o tempo que Deus está me dando. Aí não pode brincar de Deus. Por isso eu estou aqui, nessa obra maravilhosa do Senhor. Mesmo sentindo sono, mas fazendo o que Deus mandou. Porque o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. 1 Timóteo 2:1. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças são diferentes termos para oração. Paulo estava se referindo a todo tipo de oração. E nessa hora eu vou ter que dar uma paradinha para sair, para ir fechar a porta do quarto, porque o meu filho especial entrou e está aqui fazendo uma confusão no quarto. Me dá um momento aí, por favor, em nome de Jesus. Quando acontecem essas coisas, eu gosto que vocês... Várias vezes já foi acontecido isso, eu estar trabalhando, meu filho é especial, fazer algumas atitudes que não são muito agradáveis. Ele é autista, por enquanto, para Deus não tem nada impossível. E eu gosto que vocês vejam isso, porque se você que está nesse momento presenciando isso, já deve entender que quem está dirigindo esse discipulado MyFJ, que orienta você a ler a Bíblia pela manhã no lugar secreto, meio-dia depois do almoço e à noite no culto doméstico, que orienta você a passar o dia fazendo os trabalhos, ouvindo o vídeo do discipulado, onde você tem os comentários, não é somente fazer a leitura, mas tem também que ouvir o vídeo por causa dos comentários. Quem pede isso e orienta isso a vocês é essa mulher de 76 anos, com um filho especial, que ela está num quarto, fechou a porta, como ela não trancou, ele abriu e fez isso. Aí entrou o som que estava lá fora. Tudo isso é Deus permitindo para vocês saberem que quem é de Jesus sabe o que ele quer. Ele quer que o reino dele e a sua justiça seja o principal. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu estou aqui, sonolenta porque não tenho direito a dormir depois do almoço, mas, porém, eu durmo cedo, graças a Deus. E aí, além do sono, um filho excepcional. Enquanto isso, meu marido está na outra sala também fazendo suas gravações, fazendo seus estudos. É assim que age um servo de Deus, que não depende de estar tendo uma boa vida, como vocês dizem, como muitos dizem, ela faz assim porque ela tem uma boa vida. Aí é essa boa vida, porque eu tenho um Cristo, e quando se tem Cristo, que realmente é de Cristo, sabe que não tem circunstâncias que nos impeça a fazer a obra dele. Como vocês vão fazer discipulado, ganhar vidas, estar consolidando vidas sem aprender a palavra? Então eu, como líder do ministério, como vice-presidente do ministério, ao lado do apóstolo Elias, que é o presidente, minha obrigação é prepará-los para a obra que Deus determinou. Não tem circunstância, nem minha nem sua, nem eu para fazer o discipulado com vocês, nem vocês para saírem a campo, nas portas das pessoas, falando de Jesus, nas praças, nos lugares marginalizados. Não tem circunstância, seja qual for o sofrimento que você passar, você sabe que um dia você estará com um corpo incorruptível, com vestes resplandecentes, numa mesa sentada com aquele que é digno de toda honra, numa ceia para sempre com ele, num novo céu, numa nova terra, uma cidade que não precisa do sol, porque ele é a luz dessa cidade. Então, se você tem uma certeza disso, você não vai olhar para as circunstâncias. Não vai olhar que está cansado, porque a palavra diz que ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem nenhum vigor. Isaías
40, versículo 29. Você não vai olhar se está doente, porque a palavra diz que ele cura toda doença e toda enfermidade. Você tem que prosseguir sem parar, se você realmente confia nesse Jesus. Não vai perder tempo com as coisas supérfluas desse mundo, mas viver inteiramente para Cristo. Eu gostei do meu filho entrar agora, porque pelo menos você está vendo a minha situação. Tive que parar o vídeo, sair para fechar a porta, para não entrar o som lá fora, e para ele sair, porque ele estava mexendo em tudo. É um filho excepcional, de 48 anos. E aí voltemos aqui para o nosso assunto, que é 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1. Falando das súplicas, das orações, das intercessões, ação de graças. 1 Timóteo 2, de 2 a 4. Orar pelas autoridades. Uma coisa que não tem como você esquecer disso. Se você quiser ter uma vida melhor, ter uma cidade de paz, um estado de paz, um país em paz, tem que orar todos os dias pelas autoridades. Por que é que elas estão assim desse jeito? É porque nós não oramos, porque Deus não é mentiroso. Se a gente se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor, se arrependesse dos maus caminhos, ele diz que sara a terra. Quando ele diz sarar a terra, é sarando as almas dos presidentes, sarando as almas dos governadores, dos deputados, vereadores, sarando as almas das autoridades. Nós teremos um mundo de paz, porque tudo que eles fazem de errado é por causa das almas deles que estão presas, estão sem libertação, eles precisam de Cristo, mas a gente, em vez de orar, fica falando mal da autoridade, que é algo terrível você trazer condenação para a sua cidade, condenação para o seu país, quando você fica falando mal da autoridade. Ore pelo presidente, ore pelos vice-presidentes, ore pelos governadores, é isso que temos que fazer. E aqui em 1 Timóteo 2, de 2 a 4, está mandando orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2, de 5 a 6, um só Deus. Estes versículos são a base teológica da afirmação anterior, que diz que Deus deseja que as pessoas sejam salvas. 1 Timóteo 2, de 8 a 9. Ore em todo lugar, onde você estiver, ore. A palavra, pois, retoma essa palavra, orar em todo lugar, ela está retomando o chamado à oração. Levantando mãos, era a postura típica de oração na Bíblia, levantar as mãos. Com as palavras, quero que os homens, do mesmo modo, as mulheres. Com essas palavras, Paulo estava tratando de assuntos específicos de cada gênero, de como era feito naquele tempo. 1 Timóteo 2,12. As mulheres devem ficar em silêncio, mas não permito que a mulher ensine nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. A expressão não permito é mera expressão de um desejo pessoal de Paulo, e sim um posicionamento autoritário. Paulo escreveu com sua autoridade de apóstolo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Ao pedir que as mulheres ficassem em silêncio, ele contrastou este silêncio em 1 Coríntios 11, 5. Mostra que as mulheres falavam na assembleia da igreja. Este versículo proíbe que as mulheres ensinem publicamente os homens, mas não impede que elas falem em outras circunstâncias. Ensinar publicamente os homens e não impede que ela fale em outras circunstâncias. Além do mais, não esquecer que Jesus jamais ia ser contra o Pai. O Pai, na antiga aliança, trouxe uma mulher à tona, fez sucesso, chamada Débora, foi usada para ensinar um homem chamado Baraque. Ela não somente falou, mas falou ensinando publicamente a um homem chamado Baraque. O exército do Senhor de Israel venceu a guerra. Então, Jesus jamais ia ser contra as mulheres, porque Deus não foi. E Jesus é Deus. A questão aqui é a questão da cultura, o ambiente que eles estavam vivendo. A igreja estava vivendo em um ambiente onde havia uma cultura grega e que os gregos eles não aceitavam que as mulheres falassem a partir do momento que saísse da porta da casa.
Então, esses gregos que se convertiam estavam dentro das igrejas, convertidos, que tinham aceitado Jesus. E Paulo, para que eles não se escandalizassem e eles não desistissem de andar com Jesus, deu ordem às mulheres judias que ficassem em silêncio, para que não viesse escandalizar os gregos. Porque tudo que a gente puder fazer para não deixar uma pessoa escandalizada e abandonar Jesus, a gente faz. Isso é um conselho de Paulo em toda a Bíblia, em todas as suas cartas. Sempre evitar que alguém seja escandalizado para não perder a comunhão com Cristo, não sair da mão de Cristo por causa do irmão fulano que fez isso, ou do irmão ciclano que fez aquilo. Então era um período assim. Se hoje, se no tempo de Paulo tivesse presidente da República, como hoje pode ser uma mulher presidente, pode ser uma mulher governadora, ser uma mulher prefeita, tenho certeza que Paulo não daria essa ordem. Vocês sabem disso, que Paulo não ia dar essa ordem. Como é que vai valorizar uma mulher lá fora que é ímpia, mandar nos homens, e uma mulher que seja dentro da igreja, que é uma santa mulher de Deus, proibir de ensinar, porque os homens se sentem ofendidos se o Espírito Santo usar uma mulher para ensinar. Então, se você está usando a inteligência, Deus lhe deu, ainda lhe deu o Espírito Santo, você vai saber que não é como você pensa, não é para a mulher chegar como uma múmia na igreja e não poder abrir a boca para falar. Ela pode profetizar, ela pode falar sim, porque se fosse proibido, Deus não iria fazer isso num tempo bem antes de Jesus, levantar uma mulher para ensinar um exército de homens a vencer uma guerra. Então, por favor, ore um pouquinho mais. Entenda que a Bíblia foi escrita por orientais. Os costumes deles eram diferentes. Então, tem coisas que você não estudando um pouco mais, você vai fazer heresias. Tenha certeza que não é heresia, a gente está falando, ensinando, quando um homem santo de Deus, que tem visão dos céus, que tem visão de águia, vai entender que esta mulher está falando no poder do Espírito Santo. Você não vai pensar, por exemplo, que a apóstola Rainha Nascimento, levando as famílias a ler Bíblia pela manhã, no lugar secreto, a ler Bíblia enquanto descansa o almoço, fazer o culto doméstico que foi determinado por Deus em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Está falando pela voz do cão. Só pode ser do Espírito Santo. E se é do Espírito Santo, como se negar a respeitar? Você não vai acreditar, não vai achar que a apóstola Renascimento, ensinando Bíblia e estudando Bíblia com vocês, está sendo levada, conduzida pelo diabo. Eu acho que não tem como pensar isso. Porque o diabo nunca vai querer levar alguém a fazer o que Deus diz. Deus diz em Josué 1:8 que não é para se apartar da nossa boca a palavra deste livro. Então, Josué falou isso. Também o salmista fala isso, Salmo 1. A Bíblia toda é aconselhando a gente meditar na palavra de Deus. Como é que uma mulher que está ensinando isso pode estar ensinando pela voz do diabo? Só pode ser dirigida pelo Espírito Santo. Então, tenha visão de águia. Veja o inimigo à distância. Você está vendo o que o inimigo está fazendo com a sua vida? Trazendo esse preconceito, trazendo essa obra maligna no seu coração, de não aceitar um ensinamento que vem do Espírito Santo, só porque foi a mulher que está sendo usada pelo Espírito Santo? Então, em nome de Jesus, se arrependa. Nós estamos em um capítulo aqui muito sério. Toda a Bíblia é séria. Nós estamos em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, o dever de orar pelas autoridades. E nesse mesmo capítulo está se falando em relação à mulher no silêncio. E eu creio que a partir de hoje você vai entender que o silêncio da mulher foi por conta da cultura da época, do período que foi escrita a Bíblia. Com certeza, se hoje não fosse hoje que Paulo estivesse escrevendo essa carta, ele não ia fazer isso. Porque a cultura da terra a gente precisa respeitar pelo fato de não escandalizar, para as pessoas ficarem impedidas de vir para o Evangelho. Se você chegar numa aldeia indígena, você tem que respeitar a cultura deles para poder eles não terem dificuldade de aceitar o Evangelho. Foi o que aconteceu com Paulo nessa época.
Ele teve que respeitar a cultura dos gregos. Por isso as mulheres tinham que ficar em silêncio. Mas hoje, queridos, em nome de Jesus, se arrependa das suas maldades no seu coração e veja a diferença do que nós estamos vivendo hoje. Hoje você tem no seu ministério uma mulher de 76 anos que tem uma vida de 53 anos de casada, bem casada, e que pode passar com ela por todos os lugares onde ela foi, e você não vai encontrar nenhuma mancha na moral dela, graças a Deus. Então, uma mulher dessa que vive procurando santidade a cada dia, tem o direito de falar para qualquer homem que entendeu o que significa se falar pela direção do Espírito Santo. Tenha certeza disso. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos ler mais a Bíblia que a gente vai encontrar mais respaldo do que eu estou falando. Se você continuar fiel no discipulado, lendo de Gênesis até chegar a Apocalipse, você nunca mais vai pensar que uma mulher que Deus escolhe para falar o Evangelho deve ser recusada. Nunca você vai pensar isso. Mas se você conseguir fazer o discipulado, se parar com preconceito e obedecer tudo que está sendo orientado, abrir as portas para Deus, deixar a sua casa abençoada, estudando Bíblia pela manhã, estudando Bíblia depois do almoço, estudando Bíblia na hora de dormir, com seus filhos, sua mulher, fazendo com o doméstico, nunca mais você vai pensar assim se você obedecer o que Deus está orientando através de mim. Louvado seja Deus, nós estamos aqui em Timóteo. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. 1 Timóteo 2, versículo 13. Adão primeiro, depois Eva. A palavra porque introduz a justificativa bíblica para a proibição anterior às mulheres. Na mente de Paulo, a ordem na criação era mais importante do que ela é para a maioria das pessoas de hoje. Na mente de Paulo, a ordem da criação era mais importante do que ela é para a maioria das pessoas de hoje. 1 Coríntios 11, de 8 a 9. Fundamentar este mandamento na ordem da criação faz com que ele seja permanente, e não algo exclusivo da cultura e da época de Paulo. O papel de cada sexo não é resultado da queda, e sim a criação e do propósito original de Deus. Então, se você olhar por esse lado da criação, você não vai levar em conta que isso era por causa da cultura. Mas você sabe muito bem, tem toda certeza, eu creio, se você é um leitor da Bíblia, que o Senhor não iria levantar uma Débora se ele estivesse de acordo com esse pensamento aqui de Paulo. Todos os personagens da Bíblia são seres humanos falhos. Não são nenhum perfeito. Os defeitos e os erros dele ficaram declarados na Bíblia. Então, esse pensamento foi de Paulo e, com certeza, não de Deus, porque o Senhor não iria ser contra ele mesmo. Deus criou a mulher, o homem primeiro, depois a mulher. Se for por essa ordem que você está pensando, então a mulher ficaria calada. Só que se fosse desse jeito, Deus não levantaria uma Débora. O exemplo maior que você tem aí é que Deus não ia se contradizer. Se ele sabia que um dia Jesus Cristo vinha à terra e não podia, e tinha que respeitar essa cultura de gregos e tudo, se não fosse somente por causa disso, Deus não teria levantado a Débora. Você levantou a Débora porque não tem nenhum problema de uma mulher estar ensinando um homem, ela ensinou um exército. E o exército foi abençoado porque ela estava dirigida pelo Espírito Santo. Então, se você achar que eu não sou dirigida pelo Espírito Santo, você pode deixar o discipulado. Mas se você está achando que eu sou dirigida pelo Espírito Santo, continue, viu? Porque é de Deus. Porque basta você acreditar que Deus pode usar uma mulher pelo Espírito Santo, e aí você fica. Se você acha que não pode, então uma mulher que foi usada pelo Espírito Santo para estar vivendo ao lado de um marido 53 anos, e mais ainda se Deus permitir,
É por causa do Espírito Santo, é claro, né? Que esse 53 anos. Porque meu marido não é perfeito, nem eu sou perfeita. Então, o Espírito Santo realmente está na minha vida para que eu tivesse me adaptando às dificuldades que existem em todo casamento e vencer 53 anos. E ainda vou vencer mais em nome de Jesus. Então, se essa mulher que já conseguiu dar prova de que o Espírito Santo a sustentou dentro do matrimônio 53 anos, essa mulher que já conseguiu dar prova da criação dos seus filhos, na adolescência nenhum me deu trabalho. Você sabe muito bem que na parte de fase de jovem e adulto, já estão fora do lar, já casados. Isso aí não me compete mais. Mas o importante de saber quem é o pai e a mãe, como é a estrutura do lar, como é que eles estão agindo com os filhos, saber quem são os filhos, o que está recebendo ensino, é justamente na fase de criança e adolescente. Se passou meus filhos pelo meu lar, como crianças obedientes, como adolescentes obedientes, pronto, você não pode negar que é o Espírito Santo na minha vida. Que graças a Deus meus filhos não me deram trabalho nem em criança, nem na adolescência. Depois de jovens e adultos, já com suas mulheres e seus filhos, eu não tenho mais nada a ver com o que eles fazem. Aí é com eles e Deus, porque já não depende mais da minha educação, depende das decisões que eles quiserem tomar. Então, uma mulher assim, eu acredito que você sabe que está no lugar certo. Está no lugar certo, no lugar onde tem multidões para receber através dela os ensinos da palavra de Deus. Louvado seja Deus. É Timóteo, 1 Timóteo 2,14. Aqui tem a parte que fala que a mulher foi enganada. Ao dizer que Adão não foi enganado, Paulo não isentou Adão de seu pecado. O ponto aqui não é a culpa, e sim o engano. Romanos 5, de 12 a 14. Deixa claro que Adão pecou e ficou com a principal responsabilidade pela queda da humanidade. Então, não pode dizer que a mulher não pode ser ouvida, não pode falar, porque ela foi a pior das piores. Adão também pecou. Adão também errou. Os dois erraram. Aí isso é uma questão de Deus decidir que ele usa mulheres, porque está escrito também em Atos 2:17, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Então, nos últimos dias da igreja na terra, haverão muitas mulheres profetizando, ensinando, porque Deus quis assim e o nome dele seja glorificado para sempre. Amém, louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Estamos em 1 Timóteo 2, capítulo 2, e o tema é dever de orar pelas autoridades. É a parte principal, mas esses outros assuntos também cabia fazer comentário. Mas o principal é você deixar de falar mal das autoridades, de orar por elas, para que nós possamos ver a paz em Israel, a paz no mundo, a paz no nosso país, a paz na nossa cidade, a paz no nosso estado. Vai depender de um povo que ora. Isso é que está bem claro e não podemos esquecer. Se nós estamos vivendo essas aflições na terra, é porque nós temos perdido o foco. O foco da nossa vida é vivermos conversando com o nosso Pai e colocarmos tudo diante dele em oração. Essa é a parte principal desse capítulo 1 de Timóteo, de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Então, agora só me resta dizer para vocês que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, com todos os líderes de célula, co-líder de célula, componente de célula, do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.